Olá para você que está conectado, para você que está conectada aqui no SHS Talks, um ambiente para a gente falar sobre saúde, tecnologia, tendências de mercado. E hoje a gente tem um papo muito bacana com o Gilvan Carlos de Souza, que é gerente de suprimentos corporativos da Unimed Nacional. O Gilvan vai falar para a gente, entre outros assuntos, sobre os desafios na terceirização da gestão de estoque nas instituições hospitalares. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui no SHS Talks. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo sabendo um pouquinho mais da sua trajetória, contar um pouquinho da sua trajetória profissional. Compartilhe com a gente, por gentileza, e mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os amigos aí que estão assistindo. Antes de mais nada, Fábio, eu quero agradecer o convite e parabenizar também a SHS por esse trabalho incrível que vocês vêm fazendo. Eu acompanho aí alguma das entrevistas, são de conteúdo extremamente agregador e rico. O time da SHS, eu estou até suspeito de falar, que tem grandes amigos aí e fazem um trabalho realmente muito bacana para uma área que é extremamente crítica, né? Que é a área da saúde e que precisa estar em constante evolução. Então, obrigado, Fábio, pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho da minha formação bem rapidamente. Eu sou formado em administração de empresa, tenho algumas pós-graduações. Eu tenho pós-graduação em gestão da cadeia de suprimentos, sou pós-graduado em logística, tenho um MBA pela FGV de gestão de negócios da área da saúde. Também sou avaliador de certificações internacionais pelo IQG. Sou formado em metodologia Lean pela QSP. E mais alguns cursos de aperfeiçoamento que a gente faz aí, porque estudar nunca é demais, né? Fábio, eu estou há 23 anos na área da saúde, né? Nos meus últimos 20 anos, eu passei em hospitais e recentemente eu aceitei um desafio de passar para a área do plano de saúde, né? Como a gente brinca, eu passei para o outro lado da mesa. Depois de 20 anos em hospitais, os últimos 3 anos eles estão dedicados a operadoras de planos de saúde, que é do sistema Unimed. Dentro da minha experiência profissional, basicamente eu passei por 4 grandes instituições, que foi a Santa Casa de São Paulo, a primeira, um grande desafio, né? Depois fiquei um longo período no Hospital Santa Catarina, fiquei quase 10 anos no Hospital Santa Catarina e foi um divisor de águas na minha carreira. Entrei lá como auxiliar de almoxarifado e saí como coordenador de suprimentos, muito focado na área de compras. Em 2014, Fábio, eu aceitei um desafio do Grupo Lefort, né, de reestruturar toda a cadeia de suprimentos, que inclusive um dos principais projetos era a terceirização do almoxarifado, transformar o almoxarifado do grupo, que era descentralizado, em um almoxarifado centralizado no modelo de CSC. E como eu disse, nos últimos 3 anos, eu estou aqui na Unimed Nacional, do outro lado da mesa, trabalhando numa operadora de plano de saúde. Falar rapidamente da Unimed Nacional. A Unimed Nacional hoje ela faz parte de uma cooperativa médica, onde nós temos mais de 350 Unimedes espalhadas por todo o país. É uma capilaridade muito grande. São 118 mil médicos cooperados, 21% de todos os médicos do país estão cooperados com a Unimed Nacional. Nós temos mais de 19 milhões de beneficiários em todas as Unimedes. Isso representa um market share de 38% de todas as pessoas do país que têm plano de saúde, né? Nós também temos, Fábio, mais de 29 mil serviços de saúde credenciados. Hospitais, clínicas, ambulatórios e demais serviços. E próprios, nós temos 150 hospitais em todo o país, né? De forma independente, como é o sistema Unimed, mas nós temos algumas ações que nós chamamos aqui de sinergia Unimed, trabalhando de forma conjunta, principalmente com as casas nacionais do sistema Unimed. Então, rapidamente,
para a gente entrar no tema. Essa é minha formação, essa é minha experiência, e foi assim que eu cheguei até aqui. Muito bom, Gilvan. Uma experiência bastante consolidada aí em diferentes empresas e que há 3 anos aí está na Unimed Nacional. Uma excelente aquisição para a Unimed. Gilvan, conta para a gente um pouquinho sobre desafio da terceirização de suprimentos. Como que você vê os pontos críticos da terceirização de estoques? Bom, vamos lá, Fábio. Eu já passei por 2 processos muito grandes de terceirização de almoxarifado, né? Na área hospitalar, obviamente. E para mim, um dos principais pontos para a gente começar a conversa aqui é o patrocínio da alta gestão. Por quê? Envolve uma gestão de mudança muito grande dentro da instituição, né? E todas as áreas, praticamente todas as áreas de um hospital, ela será afetada pelo processo de terceirização de um almoxarifado. Desde o menor setor que tem o consumo ali de uma resma de sulfite, até o centro cirúrgico, que é um dos setores mais críticos dentro de um hospital. Então, se a gente não tem o patrocínio da alta liderança, da alta gestão, esse é um projeto que vai ser muito dificultado, né? A empresa tem que querer, todos os stakeholders têm que comprar a ideia de que haverá uma mudança, haverá uma quebra de paradigmas, não teremos mais o almoxarifado disponível 24 horas dentro do hospital. Esse almoxarifado, muitas vezes, ele vai para outra cidade, ele vai para longe da onde o almoxarifado está. Então, tem que ter um planejamento, uma dedicação muito grande para que tudo isso aconteça. Então, essa parte cultural, ela é fundamental e ela tem que ter o patrocínio da liderança. Outro ponto, Fábio, muito importante também, é o mapeamento do processo, de todos os processos que estão relacionados aos clientes do almoxarifado. E aqui eu posso começar, por exemplo, com os setores. Os setores, eles têm que ter cronogramas muito claros, com SLA muito bem definidos, quando eu peço, quando o almoxarifado me entrega, o meu estoque será suficiente até a próxima entrega, qual que é o meu plano B, qual que é o meu plano C, muitas vezes, porque eu não tenho a disponibilidade de um almoxarifado, novamente, né? De um almoxarifado 24 horas ali para me entender, se eu simplesmente esquecer de fazer um pedido. Então, esse é um ponto muito importante. Obviamente que existem metodologias para isso, né? Nas 2 experiências que eu participei, a gente usou muito a metodologia Lean para mapear os processos, né? E isso fez toda a diferença. Tem algumas metodologias que nós usamos no dia a dia, como Pareto, Curva ABC, Kanban, que muitas vezes, quando a gente vai para um processo robusto como esse, a gente acaba não utilizando, e é uma metodologia tranquila, a gente usa no dia a dia e dentro do processo a gente acaba não utilizando. Isso pode fazer grande diferença. Um dos estoques, né, uma das áreas mais críticas, tirando os setores, como eu comentei, é a farmácia. O processo de terceirização de um almoxarifado, ele não começa pelo almoxarifado, ele começa pela farmácia. A farmácia tem que estar extremamente estruturada em seus processos operacionais, em seus processos clínicos, para que eu possa ter segurança de tirar o almoxarifado de dentro do hospital. Porque a farmácia é o estoque que sobrou. E é o estoque que cuida de medicamentos, de materiais hospitalares, que é a última ponte antes de chegar no paciente. Então, nível de acuracidade da farmácia tem que ser altíssimo. Não podemos ter ruptura na reposição do estoque por um estoque errado. Temos que trabalhar acima de 99,5, 99,7. E eu estou dizendo de acuracidade de itens, não acuracidade financeira, né? Que a gente tem as 2 maneiras de calcular a acuracidade quando a gente faz o inventário.
Então, esse é um ponto extremamente crítico. Todo o processo de reposição das farmácias, ele tem que ser automatizado. Eu não posso ter dependência de um colaborador sentar para ou digitar uma cota ou programar uma cota, porque isso vai impactar na operação. É um serviço manual, então ele pode ter falhas, sim, no processo de reposição, e sempre lembrando que o nosso almoxarifado não está mais aqui. Ele está em uma outra cidade e não é tão simples assim a gente trazer o material para dentro do almoxarifado. Perfeito, Gilvan. Dentro Claro. desses pontos, até para complementar, questões como ganho financeiro, ganho de produtividade, como que você vê tudo isso? Bom, primeiro que quando a gente fala de uma terceirização, normalmente a gente espera uma mão de obra muito mais qualificada e dedicada, né? Porque é o core business daquela empresa, então ele vai se dedicar, ele vai evoluir, ele vai investir em treinamento, em tecnologia, em integrações. E isso, Fábio, faz toda a diferença. O core business do hospital não é cuidar de estoque. A gente cuida de estoque porque é necessário, mas é muito mais. Não sei se a palavra certa é essa, inteligente, que a gente deixe isso na mão de especialistas e a gente se dedique ao cuidado do paciente. Esse sim é a vocação do hospital, que é cuidar do seu paciente. Obviamente que tem outros ganhos relacionados à operação aqui, quando a gente está fora da região central de São Paulo, principalmente, né? Quem já liderou almoxarifado sabe o quanto é difícil área de rodízio para os caminhões. Entregas diurnas é muito difícil. Multas, né? Tive diversas situações aí onde a entrega, o custo da entrega era menor do que a multa que o cara tomou, porque não tinha onde parar, principalmente aqui nesse miolo da região central de São Paulo, na Avenida Paulista. Então, isso faz toda a diferença. A segurança para quem está entregando dentro de um centro logístico, ele é muito maior. Tem a questão de esses centros logísticos possivelmente ter conglomerados de outras empresas hospitalares. Então, se você tiver um planejamento de entregar, eu vou dar um exemplo, tem um centro logístico muito grande aqui em Budas Artes, onde que parte dos estoques do DASA e da Redditor estão dentro do mesmo centro logístico. Então, se a distribuidora ou fornecedor conseguir fazer um mapeamento em uma única entrega, ele já entrega em dois grupos totalmente diferentes, que não tem relação, que não tem planejamento de estoque, mas para ele vai ser um ganho operacional muito grande para a parte logística. Outro ponto, que para mim é um dos principais, é transformar essas áreas de almoxarifado dos hospitais em áreas produtivas, áreas muito mais rentáveis. Um dos estudos para a terceirização do almoxarifado é o valor de metro quadrado. Quanto custa o valor do metro quadrado na Avenida Paulista, por exemplo, e quanto custa um metro quadrado de Embu das Artes, de Guarulhos, e alguns almoxarifados aqui na região central de São Paulo, de hospitais que eu particularmente conheço, eles reservam ali uma área de 500, de 1.000 metros quadrados para o almoxarifado na Avenida Paulista. Então, existe uma grande oportunidade de transformar essas áreas em áreas produtivas para o negócio do hospital. Perfeito, Gilvan. E você comentou um pouquinho, né, sobre essa mudança de cultura, porque, claro, é uma mudança técnica, é uma mudança operacional você terceirizar essa gestão, mas essa mudança cultural no dia a dia, ela precisa enfrentar esse tipo de barreira, né? E na prática, como é que funciona? Como é que se chega a uma decisão como essa? Como que se implementa e como que se mantém? Bom, vamos lá. Na prática, é um convencimento diário, Fábio. Você tem que convencer, principalmente, por incrível que se pareça, os setores, que são menos complexos que as farmácias, que não ter o almoxarifado ali é um ganho,
vai funcionar desde que você trabalhe em cima de um cronograma, como eu disse, e que a automatização vai trazer ganho para todo o processo operacional. A ideia é que a gente diminua a carga até de trabalho dessas áreas, com todo o processo de automatização. A mudança em si, ela não é uma mudança simples, ela é uma mudança extremamente complexa, e aí eu falo envolvendo toda a cadeia, né? A parte sistêmica, ela é muito importante. O processo logístico de literalmente transportar os itens. A parte de chegada, quanto tempo após eu transferir o meu almoxarifado de uma região central para o interior, né, uma cidade fora aqui próxima, mas fora de São Paulo, quanto tempo eu posso ficar sem abastecimento? Então, as farmácias, alguns pulmões temporários precisam ser criados dentro do hospital, que depois esses pulmões precisam ser eliminados, porque senão, na verdade, a gente não acabou com o almoxarifado, isso é um fato. E a manutenção disso, Fábio, é uma melhoria contínua, né? Trabalhar a melhoria contínua do processo, a comunicação. Por experiência, é muito importante que você tenha uma liderança do hospital dentro do operador logístico, por diversos motivos, porque facilita a comunicação, ele consegue aí transmitir cultura entre as duas empresas, tanto a cultura do hospital para o operador, tanto do operador para o hospital. Não é necessário que haja adesão da cultura, mas é importante que tenha o conhecimento da cultura. Isso vai fazer toda a diferença no dia a dia. Então, a manutenção, ela está muito pautada na melhoria contínua. Perfeito. De maneira geral, né, Gilvan, a gente está falando aí em inteligência de compras, inteligência de gestão, né? Sim. São valores muito interessantes e faz parte do core business aí da SHS. Como que você vê todo esse processo de inteligência de compras, de gestão dentro dos ambientes hospitalares? Bom, esse é um dos passos. Depois que tiver tudo pactuado entre as áreas aí, a gente entra e se debruça dentro da cadeia de suprimentos. E a área do compras, ela é fundamental, principalmente quando a gente fala de planejamento de estoque. Obviamente que a área o comprador, a inteligência, a negociação, ela é muito importante. Mas essa é uma etapa, ela é secundária, porque o comprador ele vai comprar o que alguém planejou. Então, se eu tenho um ótimo planejamento de estoque, que está confiando na curacidade das minhas farmácias, ele está confiando na curacidade do meu almoxarifado, eu tenho todos os meus SLAs muito bem definidos, tecnologia, parâmetros muito bem definidos, né? Estoque máximo, ponto de pedido, estoque mínimo, o que é crítico, o que é sazonal, né? Porque tem algumas particularidades dentro da área hospitalar que nem sistema pega, a gente brinca isso. O item fica parado lá meses, em 2 dias se consome o estoque inteiro. Então a gente precisa criar alguns mecanismos, existem diversas ferramentas aí no mercado, para pegar esse tipo de ponto fora da curva. Um planejamento de estoque muito bem feito. Follow-up muito bem feito. O comprador agradece, né? Porque facilita muito o trabalho do comprador, que aí se dedica a fazer uma ótima negociação, baseado em contratos, curva C com maior espaço de negociação, fica debruçado um tempo maior ali na curva A e curva B, que é onde realmente tem um valor muito grande agregado. Então, o departamento de compras, ele só vai funcionar bem se tudo que é demandado para ele estiver de forma correta. Eu, Fábio, particularmente não conheço nenhum sistema que consiga identificar que no sistema tem 10 unidades, mas na prateleira só tem 2. Não tem. Não conheço esse tipo de sistema. O planejador, o comprador, quem estiver visualizando esse tipo de ponto aí dentro da área do compras, ele tem que confiar que no sistema tem 10, na prateleira vai ter 10. E isso vai fazer toda a diferença, seja da farmácia ou seja lá do meu centro de distribuição.
Perfeito, Gilvan. Muito obrigado pela sua participação, por essa boa prosa aqui no SHS Talks. Muito sucesso para você na carreira, né? E gostaria de saber se você tem mais alguma consideração, né, para os nossos ouvintes, telespectadores, para todo mundo que está nos acompanhando. Claro, Fábio. Bom, eu agradeço a oportunidade e reforço o quanto é importante essas trocas. Acho que a intenção aqui não é cravar nada, né? Cada instituição tem que realmente analisar os seus processos, o quanto está disposto a mudar, e cada cenário vai definir o melhor processo que atenda à sua realidade. O nosso intuito aqui é só colaborar com experiências vividas. Então, muito obrigado pelo convite e sucesso a você, sucesso à SHS, ao time da ASHS, que é um time realmente aí diferenciado hoje no mercado. Muito obrigado, Gilvan. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do SHS Talks. Fique sempre de olho nas redes sociais da SHS para não perder nenhuma novidade. Obrigado pela companhia e em breve a gente volta com mais informação para você. Até lá.